falamos de Revolução Francesa, nós não falamos sobre as indicações. Nós temos, então, filmes como Os Miseráveis, que é um musical, de início ao fim. Para quem ama musicais, deve ser uma Belíssimo. maravilha. Nós temos o Danton, com o Gerard Depardieu, que eu acho belíssimo, que ele mostra toda essa ligação entre Robespierre e os outros burgueses parceiros dele. A Revolução em Paris, que é um filme novo. Francês, também acho que traz muito essa da vida ali nas cidades, como é que as pessoas estão vendo toda essa discussão que tem nas assembleias. Também, inclusive, tem essas partes das assembleias, mas mostra muito o que o povo está pensando nesse terceiro estado. Essa parte mais pobre ali da França. E eu acho legal nós começarmos também a consumir o cinema europeu. O cinema europeu, o cinema latino. Eu acho que é uma das questões que no Brasil ainda precisam caminhar, principalmente os mais jovens. Apesar que eles têm acesso agora, e aí tem uma tendência bem bacana, que é a procura por espaço onde eles possam socializar, não apenas na escola, e aí volta a se utilizar livrarias, volta a se utilizar os grandes cafés. E Sombras de Goya, para mim, é um filme muito belo. Eu acho ele lindíssimo, e também tem uma situação nesse filme que tem um burguês, que a sua filha então é levada pela Inquisição, e ele convida o padre, que é amigo deles, e que acaba tendo um relacionamento com essa menina, onde ela ficou presa. E eles perguntam para o padre por que a filha deles estavam lá. Ele fala que ela cometeu pecado, toda aquela função. E eles fazem uma frase muito interessante que pode ser levado não só para esse período, mas para outros históricos, onde eles comentam mais ou menos assim: sobre tortura, o senhor vai confessar qualquer coisa. E o padre, não é assim. E legal que o próprio ator, ele consegue transmitir que ele estava muito convicto que aquela afirmação não estava correta. E o legal de tudo é que eles pegam, botam os braços para trás, amarram no lustre e vão puxando como se fosse arrancar o braço dele. E aí ele confessa a frase que eles queriam que ele confessasse. Aí depois disso temos os animes, o Cavaleiro Leon, que também tem essa pegada da Revolução Francesa, e o Assassin's Creed. E o legal do Assassin's Creed é que, assim, para quem gosta de jogar, ele tem o Unity, que é francês, a Revolução Francesa, e depois tem o primeiro, o número 1, que é nas Cruzadas, que é o Altair. Que aí pega... E é legal que o jogo ele vai recriando aquelas cidades do Acre, de outras, Jerusalém, toda aquela função do período das Cruzadas, que vai ser o nosso próximo episódio. Que aí é trabalhar a parte do porquê que chega às Cruzadas. Por que os europeus chegam às Cruzadas? O que levou os europeus a chegar às Cruzadas? Quem é que dominava a Europa naquele período? Eram os grandes senhores feudais. E aí, dentro disso, os senhores feudais, o que eu gosto muito dessa parte é a parte da arte. Ela era uma arte bem chapada, que eles pintavam, não tinha ainda o Renascimento, com as formas geométricas. E eles criavam Jesus, por exemplo, a imagem europeia. E aí tinha um outro lado, que era o bizantino, a imagem dos gregos, de Zeus. Jesus mais para os germânicos. Que aí começa toda a parte do senhor feudal, que é o norte vindo para o sul. E claro que Roma vai caindo aos poucos, com os germânicos vindo para cá. Aí nós temos burgúndios, os alamanos, visigodos, ostrogodos, os godos e todos os godos possíveis. E a parte da arte gótica, o que eu tenho é muito Notre Dame. O que eu mais tenho, assim, que me remete a pensar nesse assunto é, claro, a própria arquitetura das igrejas e essas representações também que fazem parte de contar essa história, né, cristã, porque a gente tem toda uma questão de que, nesse contexto, a gente está falando de missas que são em latim
Então a população não entende o que está sendo dito, né? E essa representação das imagens também ela ajuda muito nisso, né? Da população ter acesso àquela história de alguma forma visível para entender. E isso é algo que a gente tem até hoje na construção também E é palpável para eles, é a imagem. Exatamente, porque não se tem, inclusive o próprio enfim, a posição, né, de quem estava ali redigindo a missa era ficar de costa para esse povo que estava ali naquele espaço. Mas sobre a arte, mais em específico, não. Eu sei da música, por exemplo, é nessa transição do feudalismo para o moderno que se percebe a presença da mulher, o quanto é importante dentro daquele espaço, que era um espaço extremamente masculino, e quem cantava dentro das igrejas eram apenas os homens, os corais eram apenas masculinos, e aí com essa questão depois vem com o Renascimento, depois vem com o protestantismo, a inserção da voz feminina para modificar e para ver se traz para o interior das igrejas também essa comunhão do homem com a mulher. A gente tem uma Hildegarda, não me lembro o sobrenome dela, mas a gente tem uma escritora desse período medieval que fala que é uma das poucas que a gente tem de vestígio, né, de mulheres que escreveram e falaram e estavam dentro, né, que faziam parte de fato da igreja, que falavam sobre também esse papel da mulher. O que eu gosto é a relação que o homem acaba criando, o político, como se fossem os nobres germânicos, acabam se ligando àquela estrutura religiosa daquela região romana, que agora já não é mais romano, e como o homem foge para o campo para poder se proteger desses próprios germânicos, ditos pelos romanos de bárbaros, que aí é aquela questão de tudo aquilo que não é romano é bárbaro, e se é bárbaro não é civilização, e se não é civilização pode ser destruído. Então nós temos os romanos comandando o mundo inteiro, porque tu domina as relações comerciais do mar Mediterrâneo, tu domina tudo. E quando a gente pensa, acho que no mundo inteiro também, é que a própria perspectiva do que era o mundo Sim. nessa época é muito menor. A América não existia. A gente não tinha, de fato, aí conhecimento de todo... Não tinha uma cartografia, né? Um conhecimento, de fato, sobre todas as regiões. E essa aliança entre o senhor feudal com a igreja, ela só vai ser rompida quando a burguesia, e aí vem toda a função das cruzadas, que é o nosso próximo tema, quando a burguesia ela passa a perceber que paga muitos impostos aos senhores feudais e ela precisa que alguém unifique aquelas regiões para que eles paguem um imposto só. E aí vem as grandes nações e chamam os nobres, e aí novamente os reis voltam a ter o seu poder. Mas sem esquecer que aquele clero, aquele poder da igreja fez com que eles se transformassem nos grandes senhores feudais. E eu acho que é um dos motivos do porquê que o padre não pode casar. Porque depois toda a sua herança tem que ficar na igreja. Não pode ir para uma esposa ou um filho, e outras coisas. Mas as cruzadas, ele é um emblema, porque a Europa está vivendo num período onde a igreja proibiu guerra entre cristãos. O primogênito, tranquilo, ele fica com as terras do seu pai, da sua família. Normalmente, o segundo filho vai para a sua vida da teologia, da crença, da sua comunhão com Deus. As filhas, elas precisam se casar com esses outros senhores feudais, mas o restante daqueles nobres ficam aonde? E aí foi a grande sacada do Urbano II. Quando o Papa Urbano II recebe a notícia do imperador bizantino de que ele precisa auxiliar o Império Bizantino contra os muçulmanos, ele, em vez de mandar 700 cavaleiros, ele manda os cruzados. Ele convoca todos aqueles cristãos que não tinham o que, entre aspas, fazer, para ir tomar a Terra Santa. Aí inicia o jihad, né? A grande
a grande batalha, a grande guerra santa entre cristãos e muçulmanos, que nada mais é do que religiões irmãs, que tem a sua origem em Abraão. Então, quando o povo cristão europeu, que segurou os árabes, então eles têm um sentimento de revanche, são convocados para tomar Jerusalém, a terra de Jesus, eles conseguem, de uma forma incrível, eles se unem e se mandam sem saber para onde estavam indo. E esse contato com os árabes, esse contato com os bizantinos, faz com que aqueles que ficaram nas grandes cidades romanas, os poucos, que eram os artesãos, os ourives, todos aqueles artífices, vão ser os que irão depois, nos grandes reinos cruzados, fazer o comércio entre a Europa e a Ásia. E aí surge a burguesia, nos grandes burgos. E dentro das cruzadas, tem dois momentos muito fortes, que é... Tem um autor árabe que ele escreve a visão dos árabes relacionada às cruzadas e por que Saladino foi tão importante. E aí lá ele informa o cerco a Antioquia, que é uma cidade próxima a Jerusalém, que ela nunca tinha sido invadida antes dos mouros assumirem a cidade. E como é que eles assumiram? Porque houve uma traição de dentro da cidade que abriu os portões, que ela era impenetrável. E aí, quando os cruzados chegaram, eles souberam dessa história e eles passaram semanas cercando Antioquia, comeram carne de cavalo, beberam o sangue dos cavalos, diminuiu drasticamente o poder de ataque deles. Ele disse que se não fosse Antioquia, os cruzados tinham conquistado praticamente todos os reinos árabes. E aí depois, é claro, eles chegaram em Jerusalém, mas já estavam enfraquecidos e toda essa função de vinda do comércio árabe para dentro da Europa. E aí vem China, vem toda aquela função da Índia para cá. E aí nós temos a burguesia. A burguesia nasce nesse período e é ela que vai fundamentar depois aquilo que nós falamos antes, a Revolução Francesa. Se nós tivéssemos que lidar com o feudalismo, o que um aluno tem que saber para fazer uma prova daqui a 1 hora? Eu acho que primeiro a gente pensar nessa origem, né? A gente tem ali o grande Império Romano, que tem todo extenso ali também, né, um pedaço do continente africano, ali pela Europa também, a sua capital ali na Península Itálica, mas ao mesmo tempo quando a gente pensa, e a gente falou sobre isso também um pouquinho do quanto a própria noção do território, né, é aquela região ali, né, da Europa, enfim, e quando as invasões, a gente começa a ter ali as invasões dos povos germânicos, quando elas começam a acontecer, a capital ali se demora muito tempo para descobrir, então até para realmente ter alguma ação de defesa do território, né, o império vai se enfraquecendo cada vez mais. E isso causa a fuga, também é uma das causas para essa fuga dessa população que vive nessas cidades romanas para as regiões do campo e pedirem aí, né, esses donos desses que sim, impuseram como, né, se colocaram como dono em algum momento desses campos para trabalhar ali e em troca do seu trabalho receber proteção dessas invasões. O grande poder da Igreja Católica também não tem como a gente não falar sobre essas... Que é romana. Que é romana, exatamente, e o gerar medo também, né, que eu acho que tem muito uma questão de... Até as próprias histórias que eram contadas na época, sempre muito essa coisa do temor do demônio. Tem um historiador que fala, tem um livro que é a História do Medo no Ocidente, e ele tem um capítulo que ele fala sobre as mulheres, sobre a satanização das mulheres, que é feita, e aí muito ligada a esse medo do desconhecido, que a gente não entende de fato o porquê. Vamos pegar o exemplo da questão... até hoje é muito comum algumas
pessoas, enfim, algumas mulheres, terem vergonha de comprar absorvente na farmácia. Isso vem tudo de um processo de demonização que foi feita da menstruação nesse período. De pensar que aquilo era o sangue do demônio, que a mulher ela estava impura, então não poderia tocar, não poderia sentar onde uma mulher tinha sentado quando ela estava no seu período menstrual, porque senão ela não podia entrar na igreja também. E isso o que esse papel da Igreja Católica vai fazendo quando a gente pensa numa questão de história das mentalidades daquele momento, né? Inclusive, estava lembrando quando tu falou sobre uma questão dos filhos, de doar o dinheiro para a igreja, né? A gente tinha diversas histórias que eram contadas, que eu me lembro de uma tem um livro que é a Bolsa, não vou lembrar de fato o nome da obra, mas que o historiador conta que tinha umas histórias do tipo, o tal nobre não quis doar o seu dinheiro para a igreja, queria deixar para os seus filhos, e daí um dia alguém foi no cemitério onde ele estava enterrado, porque ele morreu, e aí a gente tinha um demônio jogando o dinheiro dele pela garganta dele, então ele estava sendo atormentado. Então isso era um exemplo de que vocês têm que doar, né? Vocês têm que fazer isso. Até as relações quanto a parte do pecado, a criação do pecado. A ideia do pecado. Então, o camponês, o pobre, ele não tem o que fazer. Então, e ele é analfabeto, ele não consegue ler a história de Jesus, na qual ele acredita, porque ele não sabe, não é letrado, não tem como ler a Bíblia, e tudo aquilo que é dito por alguém que lê e escreve, que são os grandes monges, é acreditado, e aí eles impõem essa questão do medo de que se você fizer algo errado, você vai para o inferno. E esse medo é o que controla as estruturas políticas e econômicas do período feudal. E aí essa ligação de suzerania é que tem que ter bem em mente para compreender esse período feudal. Apesar que o senhor feudal tem a terra, ele faz esse contrato com seus vassalos e é claro, a terra do senhor feudal é primeiro que vai ser arada, primeiro a ser plantada, primeiro a ser colhida, mas começa a mudar após a chegada do homem europeu ao continente asiático. Que aí eles começam a ter outras noções, eles vão ter contato com outras culturas, com outras religiões, com outras formas de saber, aí entra a medicina. E uma das questões, aí entra um filme maravilhoso que é o Físico, que mostra o quanto a medicina árabe estava avançada. Enquanto nós tínhamos os barbeiros na Europa, na Ásia nós já tínhamos hospitais. E o fator da cirurgia de catarata e a própria cesárea, que não podia abrir o corpo humano porque era proibido e cometeria um pecado. Mas a gente tem tem que ter cuidado também nessa ideia da gente olhar para a Idade Média como um período de trevas, que muitas vezes a gente associa esse período a falta de conhecimento, entre outras coisas, mas a gente tem também um grande desenvolvimento aí na questão da arte, como a gente falou. Então, cuidar que hoje em dia esse olhar que se tem sobre a Idade Média já mostra que, claro, a gente teve muito essa questão de perseguição, né? Mas a gente também teve um desenvolvimento da literatura, a gente tem lá o amor cortês, a gente tem desenvolvimento na música, na própria construção da arquitetura que a gente falou das igrejas também. Acho que... As grandes inovações da época moderna tiveram suas criações no período medieval. Até o Legoff, que é um grande historiador do medievo, ele diz que a Idade Média ela não termina na moderna, ela continua e vai até a contemporânea. A ideia de Não existe ruptura. moderna, existe Idade Média e Idade Contemporânea. Sim. Nessa estrutura de idades da nossa história, que é uma forma eurocêntrica e tradicional. Tradicional da gente delimitar. E aí nós vamos para esse período, podemos dar as dicas de filmes como As Cruzadas. Voltamos para o Assassin's Creed, número 1, que aí fala sobre toda a história de Altair dentro lá do mundo das cruzadas. Também tem um grande livro maravilhoso sobre as cruzadas vistas pelos árabes. E de entender que quando os cristãos chegam em Jerusalém, eles massacram a cidade. Então,
islâmicos, judeus e propriamente cristãos são massacrados, homens, mulheres, crianças, idosos. E uma das questões que é dentro da literatura sobre Saladino é que ele é um árabe que faz um acordo com aqueles que governam Jerusalém. Vocês terão agora um espaço de peregrinação, ninguém vai encostar em vocês, porque eu garanto. Mas também ele não massacra todos aqueles que estão lá, porque ele sabe, como um grande político que era da época, que se ele massacrasse todos, ele se igualar aos cristãos, e isso ele não queria. Com certeza. Eu estava pensar também um pouco uma questão mais que eu estava me recordando aqui a própria expectativa de vida das pessoas nesse período, ela é muito curta, né? Daí a gente pensa os próprios casamentos nesse momento aí no período feudal são pessoas muito jovens, né? Porque a própria expectativa de vida deles por não ter uma questão de saneamento, não ter um mínimo de saneamento básico ali, o que leva à questão de muitas doenças também que a gente tem no período medieval que A própria questão da medicina, imagina, com certeza. um encravado podia matar. Exatamente. E aí o barbeiro ia lá e arrancava o dedo. E essa ideia é muito ligada de que as coisas aconteciam porque tu tinha uma vontade divina, porque tu tinha cometido algum pecado, então tu seria a doença do punido. Exatamente, né? A doença do lado, que era o apêndice. Mas ninguém descobria porque não podia abrir os corpos de Deus, né? Então, nos vemos no próximo. E vamos lidar um pouquinho mais sobre essa questão europeia com a Revolução Industrial. E te aguardo no próximo capítulo.